Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, graças damos a Ti por ter essas palavras diante de nós, por esse sábio que nos ensina a santa palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos esse grande sábio, a Bíblia do Senhor, diante de nós, para nos ensinar palavras tão difíceis de serem compreendidas porque se deparam com a nossa carnalidade. Então ajuda-nos hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos passear por alguns pontos das Sagradas Escrituras para ver como nós chegamos até Salomão. Vamos primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Versículo 13 e 14. O povo quis um rei igual aos outros povos. Israel quis um rei igual aos outros povos. Israel não aguardou o rei que Deus iria providenciar e não queria mais ser governado pelo Senhor, mas queria ser governado por outros povos. Queria ter homens sobre eles e não o Senhor. Então o Senhor deu um rei segundo os outros povos, com toda aparência, com toda formosura, com todo o padrão visível de força, de poder, de notoriedade, que os outros povos aclamavam. Esse grande contraste é feito com Davi. Até mesmo Samuel desprezou Davi. Até mesmo o pai de Samuel já desprezou Davi. Esse grande contraste de que aquilo que o mundo eleva é aquilo que Deus despreza. E aquilo que o mundo despreza é aquilo que Deus eleva. Nós encontramos isso até na pessoa de Jesus Cristo, que ele chamou os doentes, os sãos, os doentes, os sem sabedoria, para humilhar a sabedoria do mundo. Paulo diz isso em 1 Coríntios. Mas aquele que o povo levanta, aquilo que o povo escolhe, se mostra completamente corruptível, falho. E nós vemos isso acontecendo com Saul, que governava segundo ele mesmo e não segundo Deus, que fazia tudo segundo o propósito do seu coração e por isso temia aos homens e não Deus. Porque temer a Deus significa não fazer aquilo que o povo quer. Mas temer a homem significa não fazer aquilo que Deus quer. E nós encontramos isso na biografia de Saul. Temendo a homens, ofereceu sacrifícios, ofereceu holocaustos. Temeu a homens, consultou o Senhor. Temeu a homens, consultou necromantes. Por temer a homens. E no versículo 13 e 14 nós vemos a liturgia fúnebre do reinado de Saul. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente. Isso aqui é um contraste em Provérbios do que é a sabedoria. É o antônimo da sabedoria, é o oposto da sabedoria. É a necessidade, é a tolice, é a estupidez, é a ignorância do saber. Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si o homem que lhe agrada. Que lhe agradar significa, no versículo 13, guardar o mandamento, e por isso que ele foi nécio, porque não guardou o mandamento. Agradar o Senhor significa, então, guardar o mandamento, que significa, então, ter sabedoria, né?
o Senhor buscou para si o homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então nós vemos uma síntese do que foi Davi, fazendo completo contraste com o que foi Saul. Então nós podemos ler toda a biografia de Davi para tentar discernir entre tropeços, erros e devoção o que foi Davi ou quem foi Davi. Ou nós podemos ler Atos capítulo 14, capítulo 13. Atos capítulo 13. Que a semelhança do que acontece com Jó nos diz quem foi Davi. 13, 22. E tendo tirado a estes, levou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, esse foi Davi. Em meio a erros, tropeços, vacilos, enganos, o seu coração sempre esboçou temor ao Senhor. Ele não pecou, por exemplo, com o pecado que todo o povo cometeu. Davi nunca foi idólatra. Davi nunca pecou com idolatria. Ele cometeu muitos outros pecados, mas não repartiu a glória de Deus com ídolos ou com outros, inclusive com mulheres, cujo sábio Salomão fez. Então, esse é Davi, que fez contraste com o padrão escolhido pelo povo, mostrando o que é temor ao Senhor e o que é a verdadeira sabedoria. Não é a ausência de erros, não é a ausência de enganos, não é a ausência de vacilos, mas é o profundo anseio, mesmo entre erros e enganos, observar e exaltar o Senhor. Então nós vemos Davi passando o trono, primeiro livro dos Reis. Nós vemos Davi passando o trono para o seu filho. Essa é uma liturgia linda, meus irmãos, onde palavras de sabedoria e sabedoria diante de profunda inteligência, profunda experiência. Davi olha para a sua vida, já em sua velhice, e percebe o que significará, o que precisará para obedecer os mandamentos do Senhor. O que precisará para ser rei. Ele faz uma síntese maravilhosa do que significa ser líder, do que significa ser influente, do que significa ter outras pessoas debaixo da sua influência e debaixo da sua responsabilidade. Existe uma síntese, um resumo, uma grande base sobre a qual se sustenta tudo, que é obedecer os mandamentos do Senhor. Olha o versículo capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito no livro da lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra, aqui ele está falando da promessa, que falou de mim, ele está falando do trono que nunca seria tirado da sua família, da sua descendência. E por meio disso veio o nosso Senhor Jesus Cristo no pacto davídico, né? Dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração, e é interessante porque faz contraste com Davi, um homem segundo o coração de Deus, e toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, essa é a cerimônia de transferência de autoridade, de poder, transferência de responsabilidades. E a gente começa a entender um pouquinho do que significa, na perspectiva bíblica, ser homem.
Quando ele diz coragem, pois, e ser homem. Na perspectiva bíblica, ser homem não é a virilidade, a macheza, a coragem, o que significa essencialmente corregente da criação, cogerente da criação, cogerente com Deus, significa fazer a vontade de Deus. Isso é ser homem. Significa ser homem não é ser autoritário, ser déspota, mas significa fazer a vontade de Deus. Davi sabe disso. Davi agora está munido de toda a sabedoria de uma vida. Salomão provavelmente pegou o trono muito jovem, como nós vemos, provavelmente ele tinha 20 anos de idade quando tomou o trono, quando começou a reinar. E o Senhor, assim como ele faz em Provérbios, né? Paul Washer, ele diz, inclusive, meus irmãos, tem uma série de devocionais muito boa, no canal Defesa do Evangelho. É dublado, não é nem legendado, é dublado. Paul Washer fazendo estudos sobre o livro de Provérbios. Então ele vai lentamente sobre o livro de Provérbios. É interessante que ele diz isso. Quando nós nos deparamos com o livro de Provérbios, a imagem que deve ver à mente é como se nós estivéssemos diante de um sábio velho, de um velho sábio, que observou a vida, que fez escolhas, que experimentou as consequências e que agora ensina para que outros não experimentem as mesmas falhas e vacilo que ele experimentou. Por isso que, na primeira reflexão que nós tivemos, nós estudamos, nós vimos do tema de que ser sábio é ser ensinável. Salomão aqui, ele é orientado a ser homem e observar os preceitos do Senhor. Então nós avançamos um pouquinho, vamos no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 7. Ele diz: Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Então, ele percebe o tamanho da responsabilidade que está diante dele. Ele percebe a grandeza da tarefa que é exigida dele. E nesse momento ele pede ao Senhor aquilo que é necessário para que ele governe o povo. Olha o capítulo 4. O versículo 9 ele já diz, no mesmo capítulo, né? Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então aqui ele demonstra temor. Capítulo 4, versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. E ele continua mostrando como ele recebeu sabedoria. Nós caminhamos um pouquinho mais e nós percebemos o que foi que distorceu a sabedoria de Salomão. Salomão foi um homem sábio, inegável, mas ele não exerceu a sabedoria de forma suficiente a discernir o mal. E ele passou a ter más companhias. E más companhias é a corrupção da sabedoria. Porque ela também causa a nós influência. E isso corrompe o nosso coração e a nossa mente. Olha o capítulo 11. No versículo 1 ele diz, Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E aí ele descreve a perversão da vida de Salomão. Vamos em Provérbios novamente, irmãos. Esse é um texto assim, muito rico, irmãos. Nós demoramos a
a colher tudo aquilo que ele tem para oferecer. Olha quando ele diz o propósito para o qual ele está dando o livro, né? Está escrevendo esse livro. Ele diz, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Olha que interessante. Ele está dando aqui um instrumento de discernimento. Por quê? Porque a sabedoria, palavras de sabedoria, precisam ter um solo fértil para nascer. E o solo fértil é uma mente ensinável. Caso contrário, irmãos, não passarão de palavras radicais, alienantes, palavras esquisitas, não serão compreensivas. Se você ligar o versículo 2 ao versículo 6, você vai entender isso. Quando ele diz, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, aí o versículo 6, para entender provérbios e parábolas, para as palavras e enigmas dos sábios. Então, são palavras que, num determinado momento, parecem palavras de outro mundo, palavras de outra realidade. Por quê? Porque muitas vezes são palavras que nós não alcançamos. E é interessante porque Salomão, ele pega aquilo que foi o maior instrumento de corrupção da sua sabedoria e ele encharca isso no livro de Provérbios, que é o adultério, que é a mulher adúltera. A mulher adúltera no livro de Provérbios não é só o adultério em si, apesar de testificar isso, mas é a personificação da tolice, da estutícia, da ignorância, do distanciamento de Deus. Não é o adultério em si, ele não está apontando somente para a imoralidade, como se a imoralidade fosse a única corrupção. Ele está pegando aquilo que conturbou o seu coração e a sua mente e fez com que ele construísse altares e ídolos e templos para os deuses pagãos. Foi aquilo que derribou completamente as estruturas de sabedoria que Deus o deu. Então, olha que interessante, se você não usar o dom que Deus lhe deu com temor e tremor, você vai tornar esse dom a sua fonte de corrupção. Completamente. Deus deu para ele esse dom de sabedoria. E ele não usufruiu como deveria. E aquilo que tomou a sua mente e corrompeu a sua sabedoria, ele personifica para instruir outros. É isso que ele faz no livro de Provérbios. Vamos orar agora, que o Senhor nos dê graça. Meus irmãos, essas orações que nós fazemos depois do devocionário, elas serão orações evangelísticas, orações pelos perdidos, né? Então vamos fazer isso. Em algum momento, determinado momento, eu vou pedir para que você coloque nomes para nós orarmos, né? Mas ainda não é o momento. Mas, os irmãos, nós oraremos nesses momentos por pessoas específicas, por nomes específicos, para apresentar diante do Senhor, para que o Senhor salve as suas vidas. Essas pessoas já podem ser lembradas por vocês. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, obrigado pela graça da Tua palavra, Deus, que o Senhor nos dá. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ter a sabedoria do Senhor na pessoa de Cristo Jesus, falando ao nosso coração e nos direcionando à Tua vontade. Nós suplicamos, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor nos conduza em graça e discernimento, em sabedoria do alto, para perceber que a vida vai muito além do que nós, ó Deus, muito além de nós. Que nós possamos discernir, ó Pai gracioso, Deus majestoso, o quanto muitos carecem da sabedoria que nós temos acesso, ó Pai. Dá-nos amor pelos perdidos, ó Senhor Santíssimo. Dá-nos amor, ó Deus, por aqueles que não têm aquele mesmo benefício que temos, o mesmo instrumento de graça que temos, que são as palavras do alto, penetrando no coração que foi colocado pelo Teu Filho amado e por uma mente completamente renovada, Deus. Ó Senhor, Tu conheces os nossos pais, os nossos irmãos, tios, Tu conheces os nossos parentes que não têm um relacionamento contigo, que não se dobrou diante do Teu Filho. Ó Senhor, meu Deus, eu rogo a Ti, Pai, junto com todos os meus irmãos, que o Senhor tome os seus corações, que o Senhor os salve, ó Deus, que o Senhor derrame a mesma graça que foi derramada em nós, que o Senhor derrame sobre eles,
Que o Senhor arranque do reino das trevas e coloque no reino do Filho do teu amor, Deus, assim como nós estamos, ó Pai. Tenha misericórdia, Deus. Dá-nos um coração que ama, que anseia, que deseja profundamente a salvação dos perdidos. Que sintamos as dores que eles sentem, ó Deus, mesmo silenciosas, mesmo entulhadas, ó Deus, pelos prazeres desse mundo. Rogamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.